Mas nós vamos para o estudo da nossa segunda parábola hoje, tá? É o terceiro estudo, o primeiro foi introdutório. Hoje, então, a segunda parábola que nós vamos pegar para estudar. Na verdade, era para ser outra, mas coincidentemente, a parábola que eu tinha separado para a gente estudar hoje, eu vou deixar de lado porque certamente alguns irmãos aqui presentes hoje já ouviram recentemente dela. No sábado eu estive com os irmãos no culto especial de ação de graças pelo aniversário da irmã Alice, né? O pastor Eduardo pregou nessa parábola, e no domingo o irmão Daniel também pregou para nós à noite, lá em São José, na mesma parábola. Então não vou concorrer com eles, eu vou deixar para depois, tá? Até para não, talvez ser meio repetitivo, né, em algumas coisas. Mas nós vamos estudar então sobre a parábola dos os meninos nas praças. É uma parábola menos conhecida, eu estava comentando com a Miriam, eu não me lembro de ter alguma vez pregado nessa parábola. Mas se realmente nunca preguei nela, hoje vai ser a primeira vez que eu vou me ocupar nela para transmitir o estudo. Os irmãos devem, talvez, se lembrar do assunto. Jesus faz aquela aplicação de uma parábola, assim, com um fato corriqueiro do dia a dia entre eles, aqui. Vamos lembrar que tem dois tipos de parábolas ali, né? Aquela onde ele pega fatos conhecidos do dia a dia, e, né, daquele cotidiano, e outras parábolas que são histórias, às vezes reais, às vezes não, mas que ilustram sempre. A parábola tem a finalidade de ilustrar uma questão e de apontar determinada coisa. Essa parábola que é bem interessante no formato dela, e nós vamos ler os textos, tá? Nós encontramos ela em 2 dos evangelhos, e nós vamos ler o texto completo nas duas, para a gente ter uma ideia global do assunto, por que Jesus aplicou essa parábola, qual é o contexto. Lembrando sempre que uma parábola, ela tem um único objetivo principal. Então, sempre que nós ouvimos uma parábola, nós precisamos procurar identificar qual é o ensino daquela parábola. Não é fazer dela uma alegoria, uma fantasia, onde tudo tem um significado. Não, ela tem um significado específico. Tá? Nós vamos ler Mateus capítulo 11, irmãos. Então, para a gente acompanhar bem, é bom que você abra aí sua Bíblia, acompanhe, para a gente ter um bom acompanhamento com o ouvido e com os olhos também. Mateus 11, o texto que nós vamos ler vai de 1 até 19. Diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim.
E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? E aqui entra a parábola, tá bom, irmãos? A quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se sentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, antes da gente ler o próximo texto, lá em Lucas, vamos fazer um rápido comentário aqui sobre isso. Lucas mostra alguns detalhezinhos a mais aqui, mas basicamente é a mesma narrativa que ele empreende ali. João, o Batista, estava preso já, como a gente observa aqui no versículo 2, estava no cárcere, mas ouvindo daquilo que Jesus fazia, ele ouvia a respeito da pregação, dos milagres que ele fazia, e então ele enviou alguns discípulos para questionar Jesus. E a pergunta era: é você mesmo aquele que nós esperávamos? Você é o Messias mesmo? É o Cristo esperado? Ou nós ainda devemos aguardar outro? Isso pode revelar, assim, um aspecto de João. Ele não era onisciente, ele era só um homem, mas pode passar uma ideia também de que ele tenha fraquejado na fé, porque antes ele mesmo, vendo Jesus, havia apontado: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse. Ele identificou Jesus quando Jesus veio a ele para ser batizado, e ele mesmo não se achou digno de batizar a Jesus, mas, curiosamente, aqui, algum tempo depois, ele ainda faz esse questionamento. Talvez para ter certeza, né? É incerto para nós o que realmente se passou na cabeça de João, né? Mas o que ele ouvia a respeito de Jesus era no sentido de confirmação a respeito daquilo que ele já esperava, né? Que Jesus mesmo seria o Messias. E Jesus fez muitas maravilhas aqui nessa ocasião mesmo, além daquilo que ele já vinha operando, ele fez muitas coisas ali, diante daquelas testemunhas dos enviados de João,
e mandou que eles retornassem confirmando aquilo. Olha, digam lá para ele o que vocês têm visto, as minhas obras, aquilo que eu tenho feito, as pessoas, o poder que tem sido exercido, pessoas curadas, ressuscitadas, e que o evangelho está sendo anunciado. As boas novas estão sendo trazidas a esse povo. Mas, logo que aqueles discípulos de João deram as costas e foram embora, então o evangelista aqui nos conta o que aconteceu. Jesus passou a falar sobre João e também ele questiona o posicionamento dos judeus, mais especificamente daqueles religiosos, os fariseus, os mestres deles, porque de uma maneira eles rejeitavam João e de outra maneira eles rejeitavam também Jesus. E o foco da parábola é justamente esse, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho melhor. Vamos ler o segundo texto em Lucas capítulo 7. 7 a partir do versículo 18, irmãos. Diz assim, Lucas 7, 18. Tá? E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. E os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram, ou seja, glorificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos.
Então, aqui a gente tem alguns pequenos detalhes, né, mais especificados, quando ele fala. No versículo 30, fica claro que Jesus tinha como alvo que os fariseus e doutores, os quais rejeitaram, né, a ele, rejeitaram a João também, né? Então, fica bastante evidente aqui que Jesus se aproveitou dessa oportunidade, dessa ocasião, para manifestar o grau de incredulidade que aqueles homens viviam, né? Talvez tivesse aqueles que crescem, gostassem de João, né, crescem de certa forma, mas ainda estavam observando Jesus. Talvez houvesse aqueles que estivessem acompanhando, seguindo Jesus, mas desprezavam João. Mas o fato é que existia um grupo, e justamente os líderes religiosos lá em Israel, que desprezavam tanto um quanto o outro. E Jesus, então, ele, em primeiro lugar, engrandece a figura de João. Ele diz aqui a respeito de João que ele era aquele grande profeta que tinha sido anunciado, que viria como precursor do Cristo, que iria adiante dele. E aqui tem uma pequena parábola também, né? Por assim dizer. Quando Jesus faz o questionamento, o que é que vocês vieram ver? Logo depois que os discípulos de João foram embora, levando aquelas boas notícias daquilo que eles tinham visto, do poder de Jesus ali, sendo exercido, e aquilo como um ato de confirmação de que realmente ele era o Messias esperado, né? Mas Jesus falou para aquela multidão, olha, a respeito de João, vocês aí que não creem em João, o que vocês esperavam dele? Quem foi ouvir de João, o que vocês esperavam ver? Uma cana ao vento? João era tido por aquelas autoridades, como por ser alguém que tinha um modo de viver austero, né? A gente lê que ele se vestia de uma maneira muito simples, em pelos de camelo, e ele se alimentava de coisas silvestres, né, de gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha uma alimentação muito restrita, não porque fosse alguma dieta com vaidade, mas realmente ele era uma pessoa que vivia ali isolada e, ao mesmo tempo, não tão isolado. Ele vivia nas regiões desérticas, mas ele atraía as multidões para si através da sua pregação. Mas Jesus diz, vocês foram ver, e o que vocês esperavam ver? Alguém, essa expressão, uma cana dobrada ao vento, né? Quer dizer, vocês queriam ver alguém inconstante, flexível, porque João era bastante rígido, ele não se dobrava, né, na firmeza dele, da sua pregação. João sabia qual foi o propósito com que Deus levantou ele, Deus mandou, e ele pregava com ousadia, com coragem. Ele é aquele que, vamos dizer assim, peitou Herodes, né? Isso custou um alto preço. Na verdade, ele foi preso e mais tarde morto por conta disso mesmo. Mas é o mesmo João que se voltou para aqueles
que vinha ao seu batismo e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né, porque aqueles homens não eram sinceros quando iam lá, eles precisavam vir arrependidos, e João repreende para que eles tivessem frutos dignos de arrependimento, um arrependimento verdadeiro, demonstrado na vida. Então, a pregação e a maneira de ser de João eram extremamente firmes. Também Jesus usa uma outra figura, né, o que vocês vieram ver, alguém ricamente vestido. Nós já comentamos aqui sobre o que a Bíblia relata, a maneira dele se vestir. Era bem rude mesmo, bem simples. Os judeus esperavam a vinda de pessoas nobres. E muitas vezes, irmãos, aqui eu já vou um pouquinho à frente na aplicação para a gente também, porque muitas vezes a gente incorre nos mesmos erros que os judeus, né? A Bíblia não foi escrita só para mostrar os erros deles e para condenar eles, mas para condenar os nossos próprios pecados, as nossas próprias fraquezas. E eles ali tinham a oportunidade de ver a palavra de Deus tocando a própria consciência deles. Nós incorremos, às vezes, nos mesmos erros de ter expectativa de coisas glamourosas, coisas elevadas. Eu fico muito chateado quando eu vejo crentes muito preocupados com a ostentação das coisas, das pessoas, do, da maneira de se fazer as coisas. Olha, Deus ama, na verdade, as coisas simples, singelas. E é muito diferente do que os homens buscam, né? Tem pessoas que querem fazer parte de uma igreja porque ela tem, sei lá, ela é grande em algum aspecto, ou em tamanho, número, representatividade na comunidade, tem um grande coral, qualquer coisa assim. Pastor famoso, bonitão. Então, tem pessoas que são presas por essas coisas, e tem uma expectativa das coisas glamourosas. E nós vemos que isso não era encontrado em João. Jesus diz: vocês foram lá no deserto para ver o quê? Para ver alguém ricamente vestido? Não. Ele diz: os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, nos passos reais, né? nas dependências do palácio real, não no deserto. Aquele homem estava lá como um profeta simples, mas corajoso e destemido, firme na sua fé e trazendo com fidelidade a palavra de Deus. Mas ele foi rejeitado porque ele não tinha o modo de vida que os doutores da lei esperavam, né, que aquele profeta fosse. Por outro lado, né, Jesus veio demonstrando seu poder e graça, sua misericórdia, manifestada para aqueles publicanos, para pecadores mesmo, trazendo-eles ao arrependimento. Mas Jesus era condenado porque ele se aproximava deles. Os judeus
não queriam nem se contaminar com eles. Eles não entravam na casa de um publicano de modo nenhum, e nenhum publicano na casa deles. Eram pessoas separadas, aqueles que eram considerados para eles imundos, né, desprezados na sociedade, moral e religiosamente. Então, Jesus se chegava pregando o arrependimento e se achegava a esses e comia com eles, e entrava nas casas deles, comia e bebia com eles. Então, ele era justamente o oposto de João. João ficava lá no deserto. Tinha aquela vida totalmente restrita, né? Uma alimentação ascética, e Jesus entrava nas cidades e entrava nas casas dessas pessoas, e ele comia o que era posto à mesa, e ele comia e bebia com eles, bem diferente de João. Não em santidade, mas na maneira de se manifestar, na maneira de agir. Mas ele também era, assim, rejeitado. Então, nem o maior dos profetas, João, era aceito por eles, nem Jesus, com todo o seu poder e graça, aquelas manifestações dele, que se os discípulos de João, né, ou melhor dizendo, se João, lá na cadeia, no cárcere, ouviu do que Jesus fazia, é porque não era em segredo. Se aqueles dois discípulos de João foram lá e puderam ver aquilo que Jesus estava fazendo, não era segredo. Os fariseus, os doutores, também tiveram a oportunidade de ver as mesmas coisas, de ver e ouvir tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Mas eles continuavam rejeitando. Por quê? Não era como eles queriam. A parábola, ela fala de crianças brincando. Mas, enquanto eles estão brincando, as coisas não funcionam exatamente como o esperado. Então, Jesus aplicou essa história, esse relato, dessa maneira. Crianças nas praças não é propriamente uma praça, tá? A palavra original, ela tem o significado de lugar de ajuntamento. Então é uma palavra aplicada para praças, para mercado, lugar onde o povo se reúne. Na verdade, ele está se referindo ao lugar quando a criançada se reúne para brincar, numa vila, num bairro simples. Hoje em dia não, né? Que a molecada fica lá dentro de casa jogando videogame. Mas até alguns anos atrás, né? As crianças saíam para a rua e iam se reunir em algum lugar para brincar. No quintal, na rua, na esquina, tinha um lugar. Nos tempos de Jesus, crianças também brincavam. E eles sabiam muito bem disso. Fazia parte do dia a dia deles, eles viam as crianças brincarem. E Jesus usa disso para relatar uma coisa tão corriqueira ali, né, do dia a dia, as crianças brincando. Mas ele pega um tipo de brincadeira, ele ilustra assim, né? É comum crianças brincarem e um não atender a expectativa do outro, né? Querem brincar de alguma coisa. Eu lembro, tinha um coleguinha aqui que ele queria empinar a pipa e eu queria jogar bola, jogar futebol. Então, às vezes, a gente ficava disputando para fazer o que, o que a gente mesmo queria, né? Isso é comum entre as crianças. Um quer brincar de um jeito, outro quer brincar de outro. Mas, nessa parábola, Jesus coloca aqui um grupo de crianças
começa a reclamar com a outra, né? Eles clamam, como diz, acho que é em Lucas, né? Contra as outras, eles começam a se queixar, talvez falar em alta voz, vocês não estão fazendo, a gente faz de um jeito, vocês não correspondem, faz de outro, vocês também não correspondem. Então, ele ilustra aqui como as crianças dizendo, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós tocamos flauta, era festa, então nós estamos brincando aqui de uma festa. Sei lá o que as crianças imaginavam, né? Bom, uma festa de casamento aqui. Só que a gente toca e vocês não dançam. A brincadeira seria essa, né? Uns tocam, nós estamos fazendo aqui uma festa. A brincadeira é isso, né? De criança, brincadeira de criança é um faz de conta. Então nós vamos fazer de conta que nós estamos numa festa aqui e uns tocam, os outros dançam. Era típico, imitar os adultos, ver o que eles faziam. Só que umas crianças tocavam e as outras, que eram para dançar, não faziam isso. Fazendo de outra maneira, não. Então, nós vamos cantar lamentos, como num funeral. Já que não querem dançar, não querem brincar de alguma coisa alegre, vamos fazer, então, como um funeral. E também eles recusavam a se fazer que estavam chorando, né, pranteando, lamentando. Então, a parábola gira em torno de não corresponder às expectativas, a insatisfação de alguém com outro alguém por não atender aquilo que realmente ela quer. Nesse caso aqui, um grupo não correspondia às expectativas do outro grupo, né? Esse fato Jesus usa para ilustrar o que acontecia com os judeus. A interpretação mais evidente aqui é justamente essa insatisfação dos judeus com o que Deus propôs para eles. Aqui não era uma brincadeira, era uma coisa séria. Jesus usa uma brincadeira para ilustrar uma coisa séria. Jesus propôs uma coisa para eles, mas eles tinham outro propósito. Eles queriam, vamos dizer assim, né? Bom, eles queriam brincar diferente, do jeito deles. Então, da mesma maneira que as crianças tocavam a flauta e os outros não dançavam, não atendia a expectativa deles, e eles faziam as lamúrias ali, os cânticos tristes, e os outros não choravam, sempre inadequados, né? Sempre achando inadequados. E Jesus fala da mesma maneira, olha, João veio não comendo, não bebendo, e vocês disseram que ele era um maluco, que ele tinha demônio, que ele era um possuído. Eu vim e convivo com as pessoas, me assento com elas, como, bebo com elas, e vocês dizem que eu ando com pecadores, quer dizer, acusavam Jesus, na verdade, de ser, por assim dizer, um mundano. João não servia por ser austero demais, e Jesus também, por outro lado, não satisfazia, porque eles o viam como alguém complacente com os pecadores, né? Eles queriam que as coisas fossem conforme eles mesmos determinassem. Assim como as crianças queriam, né? Aquele grupo queria que o outro grupo fizesse como eles tinham determinado que deveria ser. Assim, aquela geração queria determinar como deveriam ser as coisas. Como é que tem que ser o profeta que Isaías disse que viria?
tem que ser do jeito que nós idealizamos. Como é que tem que ser o Messias? Aquela a falta de entendimento, de discernimento deles, fazia com que eles tivessem algumas ideias bem erradas, né? Quando falava ali Jesus, né, ou melhor, o Messias era anunciado profeticamente como o herdeiro do trono de Davi, entre outras referências que são feitas a ele. Era o herdeiro do trono, o rei, o filho de Davi. E, de fato, alguns pecadores se chegaram a Jesus, clamando a ele e reconhecendo isso, né? Filho de Davi, chamando ele de filho de Davi, o rei prometido. Só que eles esperavam, né, os judeus, eles esperavam um rei naquela nobreza. E da mesma forma que Jesus fala, né, era essa a expectativa que vocês tinham a respeito de João, né? Pode-se dizer assim, eles tinham também uma expectativa assim, o que eles queriam ver em Jesus? O que eles queriam ver de melhor, não ser o poder de Deus sendo exercido por ele, fazendo tudo aquilo que ele fazia, ensinando de uma maneira que as pessoas que davam ouvidos para ele diziam, abismados, né, assustados, que ele ensinava de uma maneira diferente dos outros, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E eles viam o que Jesus fazia e viam o poder de Deus sendo manifesto ali. Mas aqueles homens se recusavam a ver, porque Jesus não era conforme eles queriam. João não era conforme eles queriam que fosse. Jesus não era conforme eles queriam que fosse. Então, o tema central da parábola é esse. Jesus procurando mostrar a incredulidade daqueles homens, porque a expectativa deles era outra. Em lugar deles se sujeitarem àquilo que Deus propôs, e isso ficava muito claro, eles preferiam rejeitar aquilo que estava diante dos olhos deles e se apegar às suas próprias expectativas. Vamos aguardar, porque esse aí não é do jeito que a gente queria que fosse, ou do jeito que nós imaginamos que deve ser, então deixa para lá. Vamos aguardar o outro. Esses são impostores. Mas temos uma aplicação para nós, né? Se por um lado é certo que isso é uma afirmação clara a respeito dos religiosos daquela época, dos doutores da lei, né, os fariseus, os escribas, toda aquela liderança religiosa que o povo tinha lá, mas isso também ensina coisas preciosas para nós, porque, como eu já comentei, nós também temos o péssimo hábito de criar as nossas próprias expectativas. Às vezes a gente quer tocar flauta e quer que os outros, ou melhor dizendo, a gente quer que Deus faça as pessoas dançarem. Ou quando a gente quer cantar as lamentações, a gente quer que eles chorem. Mas nem sempre as coisas são, né? Nós não devemos agir como aquelas crianças. E muito menos como os judeus. Nem sempre as coisas são da maneira que nós tínhamos na nossa mente ou a nossa vontade. Nem as coisas, nem as pessoas. A nossa expectativa a respeito de como tem que ser as coisas que pertencem a Deus, né? Aquelas coisas que Deus preparou, nós não devemos ter isso, que tem que ser feito do nosso jeito.
se aqueles judeus tivessem atentado para a palavra de Deus, em lugar de se fechar nas ideias que eles mesmos tinham, se eles tivessem realmente olhado para a palavra de Deus, eles teriam enxergado que quem era João, a verdadeira grandeza daquele homem lá do deserto. E mais ainda, teriam visto quem era Jesus e teriam reconhecido nele o, o Cristo prometido, o Salvador deles mesmos. Mas eles não olharam para a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para não criar as nossas próprias expectativas fora da palavra de Deus. Daquilo que tem que ser, o que Deus propôs. Não devemos olhar na expectativa de coisas assim glamourosas também, aquelas coisas grandes. As grandes coisas de Deus muitas vezes são feitas de maneira simples. Como eu disse, a gente observa isso na palavra de Deus. Deus ama as coisas simples. Paulo mesmo exorta a nós, as igrejas, os crentes, para que nós não deixemos a simplicidade na nossa maneira de adorar a Deus, nosso modo de viver, nosso ajuntamento. Como é bom ser simples. Né? Mas não ser simples por ser simples, mas ser simples sem expectativas humanas. Se amoldando e se satisfazendo mesmo com aquilo que Deus preparou, como Deus propôs, como Deus preparou que fosse. Tá? Então, assim, irmãos, a gente deve olhar para essa parábola, aprendendo um pouquinho disso também. Né? Nosso Senhor Jesus trouxe uma dura exortação para aqueles homens, e isso deve servir para nós também, como ensino, para nossa correção sempre, e exortação. Amém?